eu agradeço a Deus agraciar, agradecer pelo dom da vida e pela vida vou me alegrar. Agradecendo a Deus nesse instante, o divino momento, receber o amor, este conhecimento, este fruto divino que é o meu viver, reconhecendo em todo o meu ser o que há por dentro, o que pulsa, o que grita, o que invade, o breca, essa força divina que corre em mim. Eu observo que a natureza me diz em seu leito. Agradeço a água, a terra e ao vento, ao pertencimento de ser parte de tudo. Tudo eu agradeço a Deus agraciar, agradecer pelo dom da vida e pela vida vou me alegrar. Tudo eu agradeço a Deus agraciar, agradecer pelo dom da vida e pela vida vou me alegrar. Tudo eu agradeço a Deus agraciar, agradecer pelo dom da vida e pela vida vou me alegrar. Tudo eu agradeço a Deus agraciar, agradecer pelo dom da vida e pela vida vou me alegrar. Boa noite a todos. Eu convido a todos para se sentarem e aproveitarem a noite. Sejam todos muito bem-vindos à Casa à Luz de Jesus. Boa noite também aos internautas que nos acompanham através do nosso Facebook. E antes de começar, eu quero dar um recadinho especial. Há um tempo a casa começou com um trabalho de bazar, onde tem peças, tem calçados ali atrás e lá na frente da entrada também tem peças de roupas que podem ser adquiridas por um preço bem camarada. E o objetivo dessa arrecadação é que aqui na Casa à Luz de Jesus nós temos um projeto
que todo segundo sábado do mês nós atendemos famílias carentes de Concórdia e as famílias que chegam até Concórdia. Então todo o dinheiro arrecadado nessas peças é revertido para essa ação. Então quem quiser fique bem à vontade, é só conversar com algum trabalhador da casa que ele orienta os próximos passos. E antes de eu chamar a palestrante, a gente vai fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, do Chico Xavier, pelo Espírito do Emmanuel, no capítulo 54, que fala os fariseus. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretensioso, privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que o esposou da sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor, a condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor das considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitaram acautelar-se contra o levedo das tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando de influenciações delas. Exigências farisíacas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação da vigilância. Nesse momento eu peço que todos fechem os seus olhos, se conectem com a energia da casa, essa energia de amor e luz e bondade, essa energia que vem do nosso Mestre, Jesus, e do nosso Criador, Deus. Vamos agradecer o dia de hoje, agradecer por mais um dia de aprendizado, por mais um dia de muita evolução e principalmente mais um dia de muito amor. Amor que recebemos todos os dias do nosso Mestre. Amor para continuarmos, amor para evoluirmos. Que essa boa energia permaneça aqui, em nossos corações, em tua palestrante dessa noite, para que a gente aproveite e aprenda cada dia um pouquinho mais. Que assim seja. Eu convido a Cláudia, então, para a reflexão dessa noite. Uma ótima noite para todos nós, que Jesus possa estar aqui nos acompanhando nesse nosso estudo, que está lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, a candeia e o alqueire. Então vamos ter esse tema da candeia sob o alqueire, e por que fala Jesus por parábolas. E começa lá então esse capítulo com Mateus. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. E o que seria então alqueire à época de Jesus? Poderia ser uma cesta ou um saco para medir grãos, né? Então aqui está representado nessa imagem. E a candeia seria esta luz,
pode ser um pavio aceso por óleo, né, em contato com óleo que vai se acender para dar a iluminação aos locais. Ou então essa vela representativa. E hoje temos também as lâmpadas e tudo o que traz essa claridade, essa clareza aos locais onde estamos. Né? Temos o sol também, que pode ser representado como essa grande luz que traz essa claridade no nosso dia a dia. Mas ninguém coloca então esta candeia, esta luz, sobre esse alqueire. Ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Então se coloca acima, para que todos possam enxergar o que está ao seu redor. Né? Para que todos possam, então, estar a par do que está acontecendo. Hoje nós até podemos trazer aqui para a nossa reflexão os nossos momentos diários e pensar sobre. Muitos de nós hoje temos aquelas luzes que deixam uma penumbra para a noite, para em algum momento para que fique mais aconchegante. Mas muitas vezes essa luz mais fraquinha, ela só nos dá um caminho. Em alguns outros locais desses cômodos, nós não conseguimos enxergar com tanta clareza, com tanta facilidade. Então essa luz é algo que precisa em cada um de nós resplandecer, para que nós não sejamos essa luz tão fraca que possa causar esse engano em alguns movimentos na nossa vida, para que nós possamos ter essa claridade, essa clareza nas nossas ações, aonde quer que nós estejamos. E lá no Evangelho de Lucas também vamos encontrar algo a esse respeito dessas palavras de Jesus. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Né? Não havia sentido nisso, porque ela realmente é feita para iluminar. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. E ele continua no Evangelho de Lucas: pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Né? Significando que muitas coisas que ainda estão ocultas aparecerão, estarão realmente dentro dessa claridade para que nós possamos conhecer a tudo. Né? Então não há nada secreto que não haja de ser descoberto um dia. E os discípulos, então, também em uma outra passagem, perguntam. Eu trouxe aqui de uma maneira reduzida, né? Por que razão lhes falas tu por parábolas? Perguntam a Jesus, né? Por que fala por parábolas? Porque muitos não entendiam o significado ou o que Jesus queria dizer com as suas parábolas. E Jesus então responde: porque a vós, os discípulos, é dado saber os mistérios do reino dos céus. Porque eles já estavam em certo grau de adiantamento dessa compreensão do que Jesus estava trazendo. Mas a eles, né, aqueles que não o entendiam, não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Né? E aquele, então, que não tem, até o que tem lhe será tirado. São palavras, então, de Jesus. E ele continua dizendo que de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Então Isaías, um profeta que esteve aqui no nosso planeta, no nosso mundo, 700 aproximadamente antes de Cristo. E ele trazia então algumas orientações. E as pessoas não o ouviam, né? Alguns o ouviam, outros não.
ele trazia muito sobre a proximidade da salvação, a manifestação da justiça de Deus, e ele queria que as pessoas, naquela época, já estivessem sendo coerentes dentro das lições divinas, no seu proceder no dia a dia. E ele falava e as pessoas muitas vezes não o ouviam. Então, por isso que Jesus traz que de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: vós ouvireis com os ouvidos, mas não escutareis. É aquilo que a gente comenta, entra por um ouvido, sai pelo outro, ou às vezes nem isso. A pessoa está ali ouvindo, parecendo que está ouvindo, mas está pensando em outras coisas. E olhareis com os olhos e não vereis. Você olha e não enxerga, ou então você não percebe o que aquilo está querendo te dizer. Qual o movimento que você tem que fazer a seguir quando você enxerga algumas situações, ou quando você ouve algumas coisas, né? Algumas orientações, ou quando você ouve alguém. Porque, ele continua, o coração deste povo se fez pesado, com sentimentos pesados. Já não era mais um coração leve. E os seus ouvidos se fizeram tardios, não estão ouvindo o que está sendo dito, as orientações que estão sendo trazidas. E eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. E quando você vê com os seus olhos e ouve com os seus ouvidos, você entende o seu coração e entende tudo aquilo no seu coração, no seu sentimento. E então se convertam e eu os sare. Então Jesus traz todas essas orientações aos discípulos. E nos comentários, então, nesse capítulo, é trazido para nós, então, que esse ensinamento, que é recebido também nessa forma de parábolas, muitas vezes não entendemos plenamente de início, alguns interpretam de uma maneira, outros de outra, ele vai sendo proporcional à inteligência de cada um que o recebe, do seu nível de consciência. E uma luz muito viva poderia ofuscar sem esclarecer. Aquele que ainda não está preparado para toda essa luz, para todo esse conhecimento, poderia então se atrapalhar com tudo isso e não saber o rumo a tomar com todas essas informações. O que eu faço com tanta informação? Né? Então, por isso que eles nos falam que aos pouquinhos isso será trazido. Essas informações, esses esclarecimentos serão trazidos. E as gerações, então, vão passando pela infância, juventude, madureza, e assim, sucessivamente, vão tendo esse seu crescimento no aprendizado e esse seu crescimento em sua consciência. Cada coisa a seu tempo. A sementeira lançada à terra fora de tempo não produz. Então, por isso que eles nos dizem, né, nessas informações, nesse capítulo, que então muito é trazido àquela época, muito do que foi trazido àquela época ainda não foi compreendido por nós, né, e não foi seguido por nós. Por isso que essas orientações virão aos poucos. E tudo o que a prudência cala momentaneamente, cedo ou tarde, deve ser descoberto. É aquela luz que um dia brilhará e trará para nós todo o conhecimento. E isso, em um grau de desenvolvimento, cada um de nós vai procurando por si mesmo a luz viva, porque a obscuridade nos pesa. Então nós vamos buscando esse conhecimento.
Aquele que tem sede de conhecimento vai atrás. Busca aqui, busca acolá, vai tentando trazer ao seu coração, ao seu sentimento, ao seu sentir, tudo aquilo que temos hoje, né, de orientações para a nossa vida. Essa luz é viva e depende também, muitas vezes, de cada um de nós procurá-la, entendê-la e trazê-la, então, para as nossas ações. E os espíritos, então, procedem nas suas instruções sempre com muita prudência, né? Para que quando essa semente for lançada, ela dê bons frutos. Tudo vai acontecendo de uma forma sucessiva e gradual. A cada ideia, o tempo de amadurecer e de se propagar, antes de apresentar em outra ideia, né? Assim como então Jesus nos trouxe a ideia de que teríamos o Consolador que viria para nós, trazendo a boa nova, outras informações, outras orientações, né? Então tudo isso é sucessivo, é gradual e vai acontecendo. E assim nós vamos então crescendo em consciência. E aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Então, cada coisa a seu tempo, no seu momento, para que nós possamos, então, produzir bons frutos de tudo o que nos é trazido. E Jesus, então, se exprimiu por parábolas sobre algumas partes, né, do seu evangelho. De certo modo, algumas partes abstratas de tudo aquilo que ele nos trouxe, da sua doutrina. Aquelas histórias, como eu já falei anteriormente, que alguns interpretam de um jeito, outros de outro, né? Mas todas essas interpretações, todo esse nosso estudo em cima das parábolas é importante, porque isso nos faz pensar, nos faz refletir e nos faz crescer. Nos faz aumentar essa nossa consciência para que esse nosso coração se torne pleno em amor. E ele nos traz, então, toda a sua bondade através das suas palavras. Mas não só de parábolas temos repleto o Evangelho. Não. Jesus fez da caridade para com o próximo e da humildade as condições básicas da salvação. E tudo o que ele disse a esse respeito é claro, explícito e não tem ambiguidade alguma. É muito claro quando Jesus fala para nós: sedes caridosos, sedes humildes. É claro, ninguém vai pensar o que será que Jesus está querendo dizer com essas palavras. Não. São condições básicas da salvação. Então ele trouxe para nós o simples, né, o claro, aquela luz grandiosa de algumas orientações e algumas outras, né, em forma de parábolas, para que nós pudéssemos aos poucos indo entendendo-as e trazendo-as também para o nosso coração e para o nosso pensar e para o nosso agir. E dentro desses comentários no Evangelho segundo o Espiritismo há um alerta. Aqueles, qualquer um, que quase sempre ocultam essas informações, essas orientações, esse conhecimento do vulgo, do vulgar ou das pessoas, com o intento de dominação, esses sim são aqueles que colocam a luz debaixo do alqueire. Então, quando nós tivermos conhecimento e tivermos a oportunidade de estarmos falando com alguém sobre todo o conhecimento que nós temos, nós sim devemos fazê-lo. Devemos trazer essa luz, ou da doutrina espírita, ou do Evangelho de Jesus, de todas essas bem-aventuranças que foram trazidas para nós, aqui neste mundo. Se eu quero crescer, eu também quero que o próximo cresça. Por isso que eu não posso ocultar
nada do que eu tenho conhecimento. Se eu tiver a oportunidade de estar trazendo ao outro o pouco que eu sei, sim, eu devo fazê-lo. Né? Então, muitos ocultam das pessoas, querem deixar as pessoas na ignorância a título de iluminação. E é isso então que Jesus reprova no seu Evangelho, através das suas palavras, e aqui nesses comentários também, no Evangelho segundo o Espiritismo, é falado sobre isso. E se vocês quiserem ler todo esse texto, né, ficam à vontade, porque ele é maior do que isso que eu trouxe. Trouxe somente um compêndio dele para nosso estudo. E esse tema da candeia está lá no Sermão da Montanha. Porque nós podemos ficar pensando, como que eu vou fazer brilhar a minha luz? Como que posso ser eu aquele que trago luz para mim e que possa trazer luz àqueles que estão caminhando comigo ou a quem quer que seja? Como eu posso fazer com que essa minha candeia ilumine com muita claridade aonde quer que eu esteja? E ele trouxe no Sermão da Montanha, que também eu convido a todos vocês lerem depois deste nosso encontro, desse nosso estudo, porque eu trouxe algumas pequenas passagens e orientações. Então, o que ele nos diz lá no Sermão da Montanha, a respeito das bem-aventuranças, para nós sermos humildes? E daí cada um vai refletindo, né? Em que grau na minha consciência eu consigo manifestar a humildade? Como está a humildade no meu dia a dia, no meu proceder, no meu pensar? Mansos. A mansidão é trazida para nós também, né? Esse coração leve, esse coração mais puro. Um coração que não seja tão rebelde, que não seja tão egocêntrico. Sede de justiça. Eu quero fazer tudo muito certo, para mim e para os outros. Ele nos traz essa orientação. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, que não podem ver algo acontecer que não seja justo. Misericordiosos. Às vezes a gente vê ali no WhatsApp ou nos comentários, as pessoas veem alguma coisa meio esquisita e falam misericórdia. Não sei se vocês já viram, né? Mas será que nós sabemos o que é ser misericordioso? Limpos de coração. Limpos de coração. Com o coração leve. Com a pureza. Sem ódio, sem rancor. Tentando eliminar as angústias do nosso coração. Trazendo essa luz para o nosso sentimento. Pacificadores. Naquele momento de contenda, de discussão, como nós nos portamos? Será que nós somos aqueles que colocam, conforme nosso ditado popular, lenha na fogueira? Ou nós somos aqueles que tentamos apagar a situação e trazer uma paz? São movimentos, são orientações, estão ali no Sermão da Montanha, dentro das bem-aventuranças. Outras orientações que Jesus segue fazendo para cuidarmos com a cólera, com aquele sentimento de raiva, de ódio, de rancor, que nos deixam encolerados, enfurecidos.
E muitas vezes, enquanto estamos enfurecidos, nós falamos, fazemos coisas que não devemos e que depois nos arrependemos. Por isso que se eu tenho o meu coração mais pacificado, se eu tenho consciência do que eu devo fazer, do que eu devo manifestar, nesses momentos de cólera, eu procuro me afastar. É aquele que conta até 10, 20, até 100, sai de perto e fala: vamos conversar sobre isso outro momento, em outro dia. Né? A cobiça, né? No Evangelho é falado sobre a cobiça da mulher do próximo, né? Que até quando você está em pensamento, tendo essa cobiça, já está em pecado. Mas nós podemos pensar em qualquer coisa que nós estivermos cobiçando que seja do próximo. Temos que cuidar com isso. Julgamento, não julgar para não sermos julgados. Porque muitas vezes nós somos aqueles que temos a razão e a certeza do que o outro devia ter feito. E às vezes não olhamos, né, para nós mesmos. Então, julgamento, cuidado com esse proceder equivocado perante o próximo ou muitas vezes perante nós mesmos. Ele também nos fala que antes de nós ofertarmos algo ao Criador, vai e concilia-te com aquele com quem você tem alguma contenda ou com quem você está brigado. Enquanto ainda estão no caminho, vai e concilia-te. E depois sim, com o coração limpo, vem aqui fazer a sua oferta. Verdade sem juramentos. É simplesmente ser verdadeiro em qualquer instância da sua vida. Porque às vezes as pessoas falam: não, é sério, eu juro que é isso, eu juro que é aquilo. Não. Não há necessidade de jurar, de juramentos, não. O que é necessário é que você seja uma pessoa correta, verdadeira em qualquer momento da sua vida. Oferecer a outra face não é fácil, mas ele nos traz como orientação. Requerer a túnica, quando alguém vier e quiser de nós aquilo que nós temos, ele fala: larga-lhe também a capa. Não dá só aquilo que a pessoa quer, dá mais do que a pessoa quer. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. É fazer a mais do que se espera de nós. É no nosso trabalho, é na nossa vida. Se espera que eu faça alguma coisa, eu posso fazer mais do que isso. Dar o plus. Caminhar mais do que é necessário. Ao auxiliar, não estar espalhando. Ele fala: não faças tocar trombeta diante de ti. Faz no silêncio. Faz quietinho. É com você e Deus. Qualquer ato de amor, de bondade, é com você e Deus. Ninguém precisa saber. Faz e continua caminhando. As orações em silêncio, sem alardes. Porque é comentado, né, aqueles que ficam à frente do templo fazendo aquelas orações da boca para fora. E ele fala: quando for orar, vai ao seu quarto em silêncio. É com você e Deus. Ao jejuar, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Naquela época, então, as pessoas tinham o costume de jejuar. E quando jejuavam,
para mostrar que estavam, então, passando fome, ficavam assim, caídos, parecendo uns coitados. E ele fala, não, se quer jejuar, quer oferecer isso a Deus, lava teu rosto, unge a tua cabeça, se levanta, ninguém precisa saber que você está jejuando. É com você e Deus. Ele também nos traz, amai aos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Há tudo lá no Sermão das Montanhas. Um sábio já disse que se não tivéssemos nada, nenhum livro, nada, e só tivesse ficado para nós o Sermão da Montanha, já seria um grande norteador de conduta da humanidade, se seguíssemos essas orientações e esse caminho. Amar os inimigos, porque amar a quem nos ama é fácil, é uma troca. Agora, amar aquele que não nos ama, ou aquele que nos causou mágoas, é difícil. E ele fala, orai pelos que vos perseguem. Ora em silêncio por toda a humanidade. Ele continua dizendo para cada um de nós, ajuntai tesouros no céu. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, aonde está o nosso coração? O que nós temos de caro para nós? Por isso que muito é falado também sobre o desapego. Nós sim, quando estamos aqui caminhando juntos, vamos dar tudo o que pudermos, nossa energia, nossa alegria, nossa vida, uns em prol dos outros. Vamos caminhar juntos. Mas o teu maior tesouro é a tua consciência. É a tua consciência elevada, a tua consciência plena. E onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Buscai, enfim, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça que há nesse reino. São pinceladas que eu trouxe para nós do Sermão da Montanha, para nosso estudo. E nós nunca podemos esquecer que Jesus nos disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, buscai, batei. Porque todo o que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, à porta, ela abrir-se-lhe-á. E muitas vezes, nas nossas orações, nos nossos momentos de angústia, nós fazemos sim os nossos pedidos. Pedimos a Jesus, pedimos àqueles nossos guardiões, pedimos muitas vezes a Deus. E ficamos esperando que o nosso pedido seja atendido. Vamos dizer que estamos doentes, alguns de nós, quem sabe, há uma doença. E nós vamos pedir a cura dessa doença. E se eu me curar dessa doença, daqui a pouco eu posso tê-la novamente. Por isso que às vezes a cura, ela vai ser inicialmente no nosso sentimento, nas nossas emoções, lá no foco do que originou essa doença.
que às vezes nós não enxergamos que estamos recebendo as bênçãos do que nós pedimos. Porque às vezes vai aparecer de você encontrar alguém que você estava magoado. Vai vir até você uma situação que você não queria enxergar ou encarar. Porque ali será a tua verdadeira cura. Então eles agem dessa maneira, atuando sobre o que muitas vezes nós não enxergamos que necessitamos. Por isso que sim, sempre os nossos pedidos são atendidos. E muitas vezes nós nos revoltamos, porque eu pedi, mas não recebi. Mas é porque eu não tenho olhos que enxergam. Eu não tenho ouvidos que ouvem. Eu ainda não aprendi. Por isso, sim, todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, recebe também a porta aberta. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o você também a eles. Eu quero que façam para mim, eu vou fazer para o outro. É claro, não há nada obscuro nesta frase. É muito clara. Entrai, portanto, pela porta estreita. Porta estreita é o caminho que conduz à vida, à verdadeira vida. Porque sim, não é tão fácil agir da forma como Jesus nos orientou. Ainda temos imensas dificuldades para agir dessa maneira. Entretanto, é o caminho. Quem sabe, aos pouquinhos, um dia, outro dia, em algum momento, em outro momento, eu vou lembrando de tudo o que foi trazido para nós. Eu vou pensar, a cólera, vamos diminuir essa ansiedade, essa vontade de dizer coisas que não devo. Vamos tentar ser caridosos, humildes. Realmente passar por essa porta estreita. Porque a porta larga é a porta das perdições, onde nós muitas vezes nos perdemos. E pelos seus frutos, então, os conhecereis. O que está sendo produzido por aquela semente que foi plantada? Será que essa semente germinou? Cresceu? Floresceu? Frutificou? Aquele, portanto, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E veio ventos, tempestades, e não a derrubou. Então, ouvi e praticai. Esse é um grande ensinamento de Jesus. E Ele está conosco a cada instante, nos acariciando com o seu amor, com as suas palavras, para que nós possamos seguir esse caminho da luz. Mas é tanta coisa, tão complicado. E eu, no momento que estava ali, preparando, estudando, pensando nessa palestra, me veio uma canção antiga, não sei se vocês vão se lembrar. Mas eu me lembro, é da minha época. Acho que ainda hoje ela ressoa por aí. Que ela simplifica muito o que nós estamos aqui falando, para que a gente possa lembrar com mais facilidade. E nas minhas buscas ali diz que é de autoria de Padre Zezinho, eu não sei. Se não for da autoria dele, já me perdoem pela gafe. Mas vocês lembram dessa musiquinha, Amar como Jesus amou? Ela é querida, é fofinha, até para as crianças a gente devia colocar.
Porque ela traz uma leveza. Eu não trouxe aqui a música, só trouxe a letra. Mas depois vocês pesquisem na internet e coloquem lá para ouvir a família toda, como um mantra, quem sabe, né? É a história que ele conta de uma pessoa encontrando com uma criança, né? Então, um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? E essa é a pergunta que nós devemos fazer. O que é preciso para ser feliz? E aí veio essa resposta muito singela e complexa ao mesmo tempo. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. É muito lindo e singelo tudo isso. Essas palavras são lindas e tocam ao nosso coração, porque simplificam tudo o que nós vimos até agora. Jesus é nosso mestre, é nosso guia. Nós devemos sim segui-lo nos momentos em que não sabemos o que fazer. O que Jesus faria agora? Pede, Jesus, venha ser o instrumento agora, nesse momento, um instrumento de amor em mim. Nós podemos sim pedir. Nos momentos de dificuldade e nos momentos de alegria também. Porque Jesus veio falar para cada um de nós. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo nenhum andará nas trevas. Jesus nos disse que Ele é a luz do mundo. É Ele que clareia a candeia. É Ele que faz com que essa luz brilhe cada vez mais. E que não haja mais escuridão aqui, neste planeta. Mas nós precisamos segui-lo. Então, quem me segue de modo nenhum andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim de modo algum terá fome. Ninguém terá fome de justiça, ninguém terá fome de amor, se for até Jesus. E aquele que crê em mim nunca, nunca, jamais terá sede. Mas ele vem dizer para nós, vós, cada um de nós, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vocês já experimentaram uma comida, um alimento sem sal, sem nenhum tempero? Parece que falta aquele sabor, falta aquilo que nos traz uma alegria ao nos alimentarmos. Por isso nós temos que ser a alegria neste planeta. Esse tempero que dá o sabor e que traz a luz então para esse planeta. Porque ele também nos disse, vós sois, cada um de nós, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
E depois ele continua em Mateus 5,15 falando sobre a candeia. Por que não se pode esconder essa cidade edificada sobre um monte, principalmente essa cidade edificada de uma forma que venha ventos, tempestades e ela nunca desabe? Porque ela estará lá para todos verem que ela existe. Assim pode ser cada um de nós, ser essa cidade numa forma de luz bem alto, para que possamos sim iluminar o nosso caminho e iluminar uma grande extensão com essa luz que vem do alto e passa por nós e resplandece em nós. Assim, que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, que resplandeça, que seja uma luz magnífica essa que parte de você, de cada um de nós. Porque assim as nossas boas obras serão vistas. Porque quando nós brilharmos de verdade, essa luz que há dentro de nós, essa centelha divina, sim, será o momento que nós estaremos trilhando o caminho do amor, o caminho da humildade e da caridade. Assim poderão ser vistas as nossas boas obras e estaremos de fato glorificando a nosso Pai que estás nos céus. Por isso, brilhai a vossa luz. Esse é o nosso recado de hoje, é o nosso estudo do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora, para encerrar, eu vou colocar uma música que vai trazer para nós este complemento antes do passe, para nós elevarmos a nossa vibração ainda mais com a música. A música mexe com as nossas células, a boa música mexe com a nossa vibração, nos traz essa boa energia. E eu trouxe aqui uma música que tem a participação da Cacau Lopes, que lá se vão quase 8 anos que ela partiu daqui, deve estar brilhando a sua luz com a sua voz maravilhosa em outras paragens. Então vocês vão ouvir nessa música a voz da Cacau Lopes. E eu convido também a cada um conhecer o canal no YouTube do Júnior Vidal, que tem essas músicas maravilhosas, espíritas, alguns estudos. E nas pesquisas que eu fiz para esta palestra, que eu acabei conhecendo esse canal do YouTube, achei maravilhoso, por isso que eu trouxe aqui para nós. E esta imagem, então, e o canal dele tem muitos vídeos e muitas músicas, que é chamado de vídeo poesia. Né, tem uma tela, que muitas vezes é feita especialmente para o vídeo, e a música de fundo. E essa tela achei também muito linda, porque a cada amanhecer de um novo dia, que possamos nós ser aqueles que vai olhar a janela e ver a maravilha que existe neste planeta. E que possamos elevar nossos pensamentos e pedir: Deus, vem estar comigo hoje, caminha comigo, me ensina a ser a centelha divina que eu nasci para ser, né? Que resplandeça em mim a tua luz. Que as tuas orientações cheguem para mim neste dia. E que assim esse dia chegue ao final e seja assim, aquele dia maravilhoso, como diz a música do Padre Zezinho. E ao final, ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Com isso agradeço a atenção e que tenhamos toda uma maravilhosa vida. Uma vida eterna, maravilhosa para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Ah
vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo, um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. Como uma manhã de sol.
Toda vez que eu penso em Jesus. Muito bem, obrigada, Cláudia, pela reflexão, pelo compartilhamento, pelas músicas, mas principalmente por emanar amor. Eu acho que hoje você concluiu com sucesso essa missão. Me emocionei em muitos momentos da tua palestra, então muito obrigada. Agora nós vamos para o segundo momento da noite, que é o passe coletivo. Eu convido a todos os trabalhadores da casa para que se posicionem. Vamos diminuir um pouquinho a luz também para vocês aproveitarem a boa energia. A oração de hoje é Prece de Gratidão, de Amélia Rodrigues e Divaldo Franco. Senhor, muito obrigado pelo que me destes e pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigada pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro a ti e imploro concentração, pois eu sei que eles, depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigada pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tambolear da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que descem do morro na praça cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Senhor, muito obrigada pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina e que consola. Peço pela voz com emoção, profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mundos eu quero te rogar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos da caridade, de solidariedade, mãos que apertam as mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuidam ou lavam uma louça na pia, mãos que à beira do sepulcro abraçam alguém com ternura, no momento de amargura, mãos que no seio agasalham os filhos de um corpo alheio, sem receio, e aos meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo a terra de amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro, a ti eu imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Então, muito obrigada porque eu nasci, pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão, por nós. Muito obrigada, Senhor. Agradecemos a presença de todos nessa noite, que essa boa energia que acabamos de receber seja emanada e levada até os nossos lares. Uma boa noite a todos.